Continuando a aula, né? Boa noite novamente aí, né? Para não ficar muito longo o vídeo, nós vamos uma pergunta muito interessante. O conjunto dos números primos, os números primos, é um conjunto finito ou infinito? É uma pergunta que muitos possam até pensar, pai, por que como que os números primos vai ser infinito se o número vai, a partir de um momento, ele vai sendo, quanto o espaço entre um número primo e outro vai aumentando. Então, há várias questões ainda até em aberto, que nem o próprio caso de você verificar que são os coprimos, 3 e 5, 11 e 13, quer dizer que são quase sequenciados, né? Os números ímpares contínuos. Ninguém não sabe ainda se é um conjunto finito ou infinito. Mas o conjunto dos números primos nós já sabemos, já temos demonstração de que nos livros de Euclides, né, que ele usa essa demonstração em que o conjunto de números primos ele é um conjunto infinito. Primeiro aí ele define que um conjunto ele é infinito, A é um conjunto infinito, quando nós não conseguimos fazer uma relação bionífica ou uma correspondência bionífica entre um conjunto finito e A. Por exemplo, você pegar um conjunto de 1 até N e tentar relacionar os elementos de forma bionífica. Cada um, ela é nenhum repetindo e cada um ligado a um elemento e não sobrando elemento nem no conjunto de 1 a N e nem no conjunto dos elementos de A, que é o conjunto dos números primos. Então, isso daí aí eu provaria que o conjunto seria finito quando eu faço uma relação entre um conjunto finito conhecido e o conjunto que eu quero verificar. Tá certo? Então, primeiro ele vai trabalhar de uma forma mais. Ele mostra que existe sequência de números que nenhum deles é primo. Aí ele dá esse exemplo aí, ó, que n mais um fatorial mais 2, n mais um fatorial mais 3, n mais um fatorial mais 1. Ele é um conjunto de n elementos sucessivo, ok? Que é n mais um fatorial mais um, n mais um fatorial mais n, n mais um fatorial mais n mais um. Então, quer dizer que esse conjunto de elementos, essa sequência de números naturais consecutivo, por que eu sei que é consecutivo? Porque eu estou 2 para 3, eu estou aumentando 1, de 3 para 4, aumentando 1 e assim sucessivamente. Ela é uma sequência consecutiva. E essa sequência, ela não tem nenhum número primo. Muito interessante, né? Como que eu verifico isso? Porque o número k, ele vai dividir a divisão, tá certo? Porque o k, por exemplo, n mais um fatorial mais 2, o 2 divide ela, tá certo? Porque o 2 divide o 2 e vai ter o 2 em n mais um fatorial, né? Porque na pior das hipóteses, o n mais um fatorial é 2 e vai dividir. Ó, se você for pegar o n mais um fatorial mais 3, também vai dividir, porque nós temos o 3 divide o 3 fatorial e o 3 vai estar ali dentro do n mais um fatorial. Então quer dizer que o k sempre vai dividir n mais um fatorial mais k, tá certo? Então quer dizer, como esse k ele é um número maior do que 1, por definição, que nós começamos no 2, né? Tá certo? Então ele é maior que 1, então ele vai ter um número que é divisível por ele, que é diferente de 1 e diferente dele mesmo, tá certo? Então esse número ele não vai ser primo. Euclides, para provar que os números são infinitos, ele chegou à seguinte conclusão. Se eu pegar n e escrever como não, só tem os primos até, vamos supor, até 13. Só até 13 é primo. Não existe mais. O que que o Euclides provou? Se você pegar e multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 e vezes 13 e somar 1, esse n vai ser primo. Por quê? Porque nós vamos. Por que ele vai ser primo? Porque ele não vai ser divisível por nenhum número primo que seja menor ou igual a 13. Por que eu posso afirmar isso? Dividir um número que seja menor ou igual a 13 primo, esse número também tinha que dividir 1. E como nenhum número diferente de 1 divide 1, não divide essa soma.
porque como nós temos uma soma e a parte K toda é decomposta em fatores primo, então qualquer número primo aí, ó, que vai dividir, por exemplo, P1. P1 divide P1 vezes P2 vezes PR. Mas P1 divide 1? Não. Então não divide a soma. Tá certo? Então, para dividir a soma, eles têm que dividir tanto A como B. Nós vimos essas propriedades lá atrás na parte de divisores. Tá certo? Deu uma, só uma revisada lá para vocês verem. Então, com isso, ele provou que os números primos é um conjunto infinito, tá certo? Agora nós temos o crivo de Aristóteles, e ele diz o seguinte, que esse critério aqui, esse crivo, ele nos dá um critério para determinar se um número é primo ou não. Como que nós vamos verificar se um número é primo ou não? Ele diz o seguinte, ó, se n é maior que 1 é um número composto, então há um número primo, P tá ok. E se ele for composto, tá ok. Se P divide N, aí ele diz que P ao quadrado é N, se somente se P for menor ou igual à raiz de N. Essa afirmação aqui, desse crivo, me garante a seguinte questão, ó, que é uma consequência imediata dela. Se eu tenho um número maior ou igual a 1, não é divisível, se ele não for divisível por nenhum primo que seja menor do que a raiz quadrada dele, então ele é primo. O que seria isso? Por exemplo, você tem dúvida, um número, vamos supor, 151. Como que eu saber que esse número é primo ou não? É tudo na mão, para isso. Você vai encontrar uma raiz, a raiz quadrada de n, raiz quadrada de 151, pegar o natural, os primos menores que essa raiz quadrada e tentar dividir esse 151 por todos os primos menores que ele, tá certo? Se você não conseguir, por exemplo, vamos pensar um número pequeno, 41. Raiz 41, ela é maior do que a raiz, é maior, a raiz quadrada de 41 é maior que 6, né? Então, porque 6 vezes 6, 36. Então, é menor, 6 é menor do que a raiz de 41. Então, você vai pegar os primos que seja menor. Quais são eles? Você vai pegar o 2, o 3 e o 5. Então, nós temos 3 números. Aí você vai dividir. 41 é dividido por 2? Não. 41 é dividível por 3? Também não. 41 é dividido por 5? Também não. Então, com certeza, o 41 é primo. Por que eu sei que ele é primo? Porque se eu pegar todos os primos menores que a raiz quadrada dele, mesmo que seja aproximada, que aí nós estamos trabalhando dentro dos números naturais, aí você vai testar todos esses primos. Se nenhum dividir ele, automaticamente ele é primo. Tá certo? Essa é a técnica que nós usamos para verificar se um número é primo. Então, é uma coisa muito maçante, porque você vai ter que estar enumerando todos os primos e dividindo, às vezes pode fugir. Então, não existe uma fórmula matemática que permita eu afirmar que o número é primo dessa, entendeu? Então, é isso que nós usamos esse crivo até hoje. Uma coisa interessante foi a proposta por Fermat, que é os números de Fermat. Esse número de Fermat, ele propôs em 1640 que essa sequência dele, que é Fn é igual a 2 elevado a 2Ln, a 2An mais 1, era uma sequência de números primos. Quer dizer que ele fez, porém ele não demonstrou, ele mostrou para alguns números até o F4, que era primo, e dali ele julgou que todos eles dessa sequência eram primos. Porém, em 1730, quase 100 anos depois que ele propôs essa sequência, que era uma coisa que, apesar de números primos, o povo pensar, mas para que saber os números primos? Nós vamos ver lá na frente muita aplicações desses números primos, né? Mas Euler apenas verificou que o F5 já não funcionava, quer dizer que funcionava para F0, F1, F2, F3, F4. No F5, no sexto número, já não funcionava, que ele era divisível por 641 e acabou toda a proposta de Fermat, né? Porém, esses números de Fermat, eles não se tornou no esquecimento por não ser proposta a visão anterior dele. Até hoje ainda se usa
os números de Fermat em muitas coisas, né? Gauss, em 1801, ele já usou esse número de Fermat para provar também que dos polígonos regular, que poderia ser escrito com régua e compasso, né? Que somente aqueles polígonos regular cujo número de lado fosse múltiplo de 2, potência de 2, 2 elevado a k, ou 2 elevado a k vezes um número primo, ou vários números primos de Fermat. A sequência ficou conhecido como primo de Fermat, mesmo não sendo todos primos. A partir do F4, do F5, que o Euler provou, não se encontrou mais nenhum número nessa sequência que seria primos. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa histórica muito interessante, né? E nós temos a resolução de 87 ao 110 para fazer, tá certo? Até mais, pessoal.